Olá, pessoal. Eu sou André Torres e hoje eu vou falar sobre um dos meus livros favoritos, Dom Quixote de la Mancha. Como é que vocês estão? Espero realmente que vocês estejam bem. Eu estava pensando em gravar um vídeo sobre um assunto diverso, né, que a gente não fale tão especificamente sobre a psicologia, sobre a filosofia, e a gente também aborde outros temas e coisas do dia a dia. Então, eu pensei em falar sobre o livro Dom Quixote de La Mancha, que é um livro que eu gosto muito. Ele foi escrito, eu tenho essa edição aqui, deixa eu mostrar para vocês. É uma edição de ouro, que é muito bonita, uma coleção com 3 volumes, né? Então, eu gostei muito, inclusive, da tradução que eles fizeram. Realmente foi um projeto e tanto. Ele já está um pouquinho surrado, né? A minha aqui já rasgou embaixo, já caiu no chão, mas ainda fica muito bonita na estante, né? Veio com um marcador que também já está bastante surrado. Aliás, eu tenho uma relação meio complexa com marcadores de livros. Eu não gosto muito deles, eu não acho eles muito práticos, vivem caindo para mim, mas enfim, isso é questão para outro problema, mas não deixam de ser bonitos, não é? Esse aqui está gasto em cima, se eu esconder aqui ele fica mais bonitinho, todo dourado, né? E é uma tradução muito bem feita, tradução de Almir de Andrade e Milton Amado, né? São 2 tradutores, com as ilustrações de Gustave Doré, né? Que é um desenhista muito conhecido, que fez obras muito importantes, né? Então, os desenhos clássicos aqui são conhecidos. O Gustave Doré, ele é bem mais recente, tá? Ele não é da época que o livro foi escrito. É bem mais novo, mas fez essas ilustrações baseadas no texto, etc. Mas, enfim, o que tem importante, o que tem de importante nesse livro que eu acho tão legal falar dele, né? Ele foi escrito em 1605, olha quanto tempo, século XVII, época do Renascimento, em que várias coisas na literatura, na ciência, na filosofia estavam mudando, né? O começo do humanismo, então, historicamente, uma época de muita mudança, muita turbulência cultural, né? Principalmente ali na Europa, né? A Espanha muito próxima ali da Itália, né? Então, a Itália que foi o berço, foi onde mais tiveram pensadores e pessoas influentes, né, na cultura, como Leonardo da Vinci, como o Maquiavel, né? Até hoje a Itália ela é o centro da moda, da arte, né? Então a gente fala de grandes artistas da história, a gente pensa nessa época, a gente pensa nesse local, né? E o Miguel de Cervantes, na minha opinião, ele entra aqui como um dos maiores escritores da história ocidental, né? Ele escreve em 1605 esse livro, né, que ele publica, que é considerado o primeiro livro da história, inclusive. Até então, né, você tinha vários contos, várias histórias, é, principalmente na Idade Média, que se tinha os contos de cavalaria. Mas o que acontecia com os contos de cavalaria, né? Eles eram completamente desorganizados, porque cada um contava uma história, então tinham histórias contraditórias que traziam indefinições assim de tempo, de espaço. Tem histórias em que um cavaleiro morre e depois ele aparece de novo, ou seja, era uma confusão só, né? Muito sem lógica interna, né? Então as histórias eram independentes, né? As histórias de cavalaria, né? E é muito interessante porque o Cervantes percebe isso, faz essa crítica, e ele consegue, pela primeira vez, fazer uma história longa, né, com começo, meio e fim. Né? A história de Dom Quixote, que, na verdade, quando Miguel de Cervantes Saavedra, né, esse é o nome completo dele, escreve esse livro,
ele já tem quase 60 anos, então é um livro de uma pessoa que já tem bastante experiência de vida, ele havia participado de guerras, né? Então ele já tem um conteúdo de pensamento existencial, filosófico, etc., para poder criar uma obra tão portentosa como essa, né? Um detalhe, né? Para quem não sabe, os nomes em espanhol, eles são invertidos, né? O nome do pai vem antes, né? Então, o penúltimo nome é que é o sobrenome herdado. Então, a gente conhece Miguel de Cervantes e o Saavedra, que vem depois, era o sobrenome da mãe dele, né? Então, muitas vezes, até muitas confusões por conta disso, né? Por conta dessa inversão de nomes. Na minha família mesmo, era para eu me chamar Rodrigues e não Torres, mas como era uma família descendente de espanhóis, houve essa troca e acabou ficando com o nome invertido por causa da cultura espanhola e diferente da cultura brasileira, né? Então, em 1605, o Miguel de Cervantes ele publica, inclusive é bem interessante essa tradução, que ela traz aqui a taxa, né, que ele pagou para publicar o livro, né, uma declaração de erratas, né, que ele coloca aqui no começo, todos os documentos da época, né, a burocracia para publicação, né. E ele escreve um livro chamado El Ingenioso Fidalgo Don Quixote de la Mancha, né, o engenhoso fidalgo Don Quixote de la Mancha. Mancha era a cidade onde morava essa personagem, né, que é o Don Quixote. Quixote não é o nome dele, mas é porque ele parecia queixudo, né? Então ficou o Quixote como um apelido de escárnio, né? E aí, justamente por ler muitas histórias de cavalaria e muitos livros, ele começa a ficar louco, confuso, né? E como uma crítica já que o Cervantes faz, né, a essas histórias desorganizadas, né, da cavalaria. E aí ele fica confuso e ele vai buscar, então, né, as armaduras dos seus avós para buscar aventuras no mundo, que é o que os cavaleiros faziam, né? E é muito bem escrito assim as figuras, né, as metáforas que o Cervantes usa. Por exemplo, a armadura de seus avós, né? Quer dizer, ele busca algo, alguma herança do passado para poder criar o futuro, para poder viver a sua própria vida, né? Então é um livro muito rico de imagens, imagens linguísticas, né? Claro, literárias, né? Mas também as imagens do Gustave Doré, né, que tem desenhos maravilhosos aqui, né? Então ele publica em 1605 e rapidamente já é entendido, né, essa crítica que o Cervantes faz ao que está acontecendo na produção, né? É uma época em que se começa a desenhar o que vai ser no futuro a industrialização. Então, por exemplo, as máquinas começam a tomar mais relevância, né? As máquinas começam a substituir o trabalho humano em vários setores, né? Acho que na Revolução Industrial é a tecelagem, né, que mais aparece como protagonista, mas, no caso do Cervantes, aqui ele fala muito dos moinhos. Então, o moinho, na obra do Don Quixote, não é só porque ele é grande, parece um gigante, mas é porque ele é um gigante histórico. O moinho é a metáfora de um movimento social histórico que está acontecendo, que é a mecanização do trabalho, que é a industrialização do trabalho, né? Então, o Don Quixote, ele é visto, então, como um homem louco, né, que enlouqueceu com as histórias medievais e quer repetir um passado, né, quer impedir que a história ande, quer impedir que o mundo mude, porque ele acredita em valores melhores, entre aspas. Ele quer defender os valores dos seus avós, né? Então, o Don Quixote é essa figura, né, que muitas pessoas utilizam como aquele que luta por causas perdidas, aquele que é louco na sua luta. Então, as lutas quixotescas, né? Ou seja, imagina um homem sozinho, né, lutando contra
o movimento histórico de industrialização da cultura ocidental. É impossível. Porém, né, a consciência quixotesca também é importante nesse sentido. A consciência de que somos pequenos, né, de que as pessoas mostram resistência mesmo sabendo que não tem um exército, que não tem um monte de gente do seu lado, mas é através das pequenas coisas que se muda o mundo. Então, Cervantes faz um trabalho lindo literário aqui nesse sentido, de trazer esperança, por mais fugaz, né, por mais frágil que ela seja, ele injeta esperança nessas pessoas loucas que querem fazer história, que querem mudar o rumo das coisas de algum jeito, não sabe como, vai pelo mundo tentando saber o que acontece e tenta interferir, né? Então, o Don Quixote, como esta pessoa que depois passa a ser acompanhado, né, pelo Sancho Panza, né, que inclusive tem um trabalho excelente, me foge o nome agora, mas o trabalho de alguns psicólogos que usaram a figura do Sancho Panza como o acompanhante terapêutico, né? Quer dizer, aquele que vai junto da pessoa que precisa de atendimento constante. A pessoa que está em surto tem sempre alguém cuidando dela, tem sempre alguém acompanhando e evitando que ela se machuque, que ela tenha problemas maiores, né? Então, a história do Don Quixote também é a história de uma loucura, também é a história de alguém que perde a razão, né? Que sai de si, né? E que está em pleno delírio, né? Imaginando coisas, né? Imaginando que as pessoas estão em perigo quando não estão, imaginando que o moinho é um gigante quando não é uma construção, né? Então ele imagina histórias. Eu preciso salvar uma donzela, eu preciso defender aquele outro cavaleiro. E nem existe mais cavalaria nessa época, né? É uma época em que realmente o cenário da Idade Média já está em plena mudança, em plena alteração, né? E acho essa figura, né, do Don Quixote, ela acabou se tornando histórica. Então, não só pelo valor histórico do livro, né, de ser o primeiro livro da história, mas também pelo valor histórico e literário da personagem, que é o Don Quixote, né, que é esse fidalgo confuso e que luta por uma coisa que ele não vai conseguir, né, mas que ele realmente acredita. E tem o seu acompanhante, o Sancho Panza. Mas eu não podia deixar de falar de filosofia e de psicologia, né? Vamos lá. Existe um filósofo espanhol chamado Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno é uma figuraça também. Ele nasceu em 1864 e faleceu em 1936, e ele era um ensaísta, escritor, filósofo, foi até deputado, né, como político nos anos 30 e na Espanha, e inclusive tem filmes, né, feitos com histórias que ele escreveu, né, com novelas que ele escreveu. E o Unamuno ele usa como imagem para a divisão platônica, que eu vivo falando da divisão entre sensível e suprassensível, né, entre físico e metafísico, todo aquele problema do binômio, né, da divisão, da cisão platônica. O Miguel de Unamuno nomeia esses dois âmbitos da realidade, divididos pelo Platão como Sancho Panza e Don Quixote. Sancho Panza é aquele que é sensível, é físico, ele só pensa em comer, beber e dormir, ele só quer atender os prazeres do corpo, né? E o Don Quixote é aquele esguio alto, nobre, elevado. Ele não come, ele não bebe, ele apenas pensa nos valores elevados e superiores que a vida pode ter, né? Ou seja, ele é a metafísica em pessoa, ele não se junta com este mundo, né? Então, ao mesmo tempo, o Cervantes é genial ao expor essa compreensão ontológica, né, que ele também demonstra no seu livro, né? Então, o Unamuno faz essa leitura porque ela é possível no romance Don Quixote, do Miguel de Cervantes. Gente, fica a dica, excelente livro, eu gosto muito, nos traz uma compreensão que vai além da filosofia, mostrando que a cultura
ela é ampla, ela é muito abrangente, e a gente precisa estar a par, né, conhecer romances, conhecer histórias, conhecer para entender, né, toda essa trama, todo esse caminho que a nossa cultura percorreu. Então, está aqui, eu vou mostrar de novo para vocês. Essa é a caixa, né, do Miguel de Cervantes, o Don Quixote, e aqui os 3 volumes, ó, são os 3 volumes do Dom Quixote de la Mancha, né? As capas acho que são iguais. Não, não são, são diferentes. Aqui tem ele imaginando, lutando com o Cavaleiro Negro, né? O volume 3, e no volume 2 ele está com o Sancho Panza ali caminhando, né? Tem várias ilustrações aqui dentro, maravilhosas, né? Sempre com esse traço fino do Gustave Doré, né? Um traço de muita precisão, assim, uma obra de arte, né? Então, fica a dica para vocês, espero ter ajudado a pensarmos e vamos continuando, né? Então, curtam o nosso vídeo se gostou, compartilhe se gostar, né? Se quiser mostrar isso para alguém, pode acessar o nosso site, nossas redes sociais, nós estamos sempre tentando produzir conteúdos mais interessantes e divulgando nosso trabalho, tá bom? Obrigado, gente. Até mais.